90.6. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Como é sabido, comemora-se este ano o 40º aniversário do 25 de Abril. Este ano também decorrem no país comemorações do 45º aniversário das últimas eleições realizadas na vigência do Estado Novo, com a participação do movimento de oposição democrática ao regime de então. Para os menos familiarizados com a história do movimento de oposição ao regime, essa participação resultou da chamada Primavera Marcelista, um período em que, após o desaparecimento de Oliveira Salazar, assumiu a liderança do regime do Estado Novo o sucessor Marcelo Caetano. Algumas alterações, sobretudo nas siglas, a polícia política passou a designar-se DGS e a censura passou a chamar-se Exame Prévio. Como se diz, quando só mudam as aparências, mudou-se tudo para que tudo ficasse na mesma. Este ano 2014, ano do aniversário, é marcado por diversas ações, como encontros, conferências e outros atos comemorativos de revitalização da memória. No Distrito, a Biblioteca de Braga vai editar uma publicação com contributos históricos da ação do movimento democrático português em todos os concelhos. Em Vieira do Minho, coube a José Marques Fernandes a tarefa de escrever esse contributo sobre o que foi, como se desenvolveu e quem protagonizou o movimento oposicionista de Vieira do Minho. E é o resultado desse trabalho que nos propomos apresentar hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio o autor, José Marques Fernandes. Doutor, boa tarde, obrigado por ter vindo. Foi um trabalho que ofereceu algumas dificuldades. Ora bem, então muito boa tarde a todos e agradeço ao Zé Luís este convite para participar aqui neste encontro sobre um assunto que, enfim, muitos considerarão irrelevante, mas que talvez não o seja, porque trata-se, digamos, da celebração da memória, e sempre que se trata de celebrar a memória e de lutar contra o esquecimento, acho que é sempre uma tarefa interessante. Portanto, só será relevante para quem quiser esquecer. Só não será relevante para quem o quiser esquecer. Exatamente, mas esquecer talvez não seja uma boa estratégia em nenhum sentido. Acho que esquecer é uma atitude e um comportamento muito negativo. E a história deixa sempre marcas. Mesmo que o que se quer esquecer seja penoso, acho que nunca é saudável esquecer. Saudável é recordar, é celebrar e assumir. Bom, mas então, relativamente a Discutindo também. Discutindo, debatendo, confrontando as ideias, que é isso que é interessante. Agora, relativamente a isto que hoje nos reúne aqui, portanto, esta memória da oposição democrática ao Estado Novo em Vieira do Minho. Muito bem. Ora bem, e então, relativamente, como é que isto surgiu? O Zé Luís diz que eu tive a tarefa de escrever. Não, isto já diremos à frente que não é bem assim, mas eu quero dizer brevemente como é que me vi envolvido neste projeto. O projeto vem da Biblioteca de Braga, já o dissemos, mas a pessoa escolhida para procurar a pessoa escolhida foi acidental. Eu penso que foi o ex-diretor. Foi acidental, mas aconteceu. Sim, foi circunstancial. Mas a vida é circunstancial, não é, Zé Luís? Quer dizer, a vida... Também é. Nós somos nós e as nossas circunstâncias, e portanto é assim. E como é que aconteceu isto? O ex-diretor da Biblioteca Pública de Braga, o doutor Henrique Barreto Nunes, digamos que é um militante de causas, é um homem de causas, e uma das causas em que ele
uma das muitas causas em que ele se envolveu foi esta de, nestas circunstâncias, por ocasião destas efemérides de que o Zé Luís já falou, portanto, a efeméride da celebração dos 40 anos do 25 de abril, do 40º aniversário dessas eleições, do 45º aniversário dessas eleições de 1969, e já agora, amigos vieirenses, acho que também podemos inserir esta nossa evocação nesta grande celebração que está em curso no nosso município, que é a celebração dos 500 anos do Foral de Vieira do Minho. Portanto, estamos todos, enfim, motivados. Também é um ato de libertação. Exatamente, é um ato de libertação. E, portanto, conforme evocamos esse documento, esse momento, também, de certo modo, esse momento fundador da nossa cidadania vieirense, também acho que é positivo e interessante evocar a memória, que é disto que se trata, evocar a memória e celebrar a memória daqueles que nesse período longo, que às vezes se costuma chamar a longa noite. Nessa longa noite, que não se conformaram. E eu já agora queria, porque achei muito interessante que o Zé Luís escolheu para epígrafe da memória da oposição democrática ao Estado Novo em Vieira do Minho, o Zé Luís escolheu uma epígrafe de uma obra de Manel Alegre, Trova do Vento que Passa, e a epígrafe diz isto: mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E em Vieira do Minho também houve. Ora bem, é exatamente destes que na noite, que não foi triste, não é? Que nesta noite eles resistiram e disseram não. E, portanto, são ícones, são símbolos dessa cidadania ativa e dessa vontade de participação. E então o Dr. Henrique Barreto Nunes falou-me de que estava em curso o projeto de publicação de uma obra em que fossem registados os nomes e os atos, as ações dos democratas que ao longo do Estado Novo exatamente se opuseram a um regime com o qual não concordavam. E então disse-me assim, e perguntou-me... E a quem não era fácil fazer oposição. Não era fácil fazer oposição. E ele então perguntou-me, olha, José Marques, em Vieira do Minho não houve também opositores ao Estado Novo? E eu disse-lhe assim, olha, Henrique, eu sei que houve alguns, mas eu não estou de maneira nenhuma em condições de poder recolher essa memória. Dizer lá, mas era pena, porque senão a publicação ficará com essa lacuna de Vieira do Minho e nós gostaríamos que todos os concelhos do distrito estivessem presentes nessa obra, nessa memória da oposição. Então fez aquilo que habitualmente se faz, procurar documentos, a primeira coisa que eu fiz, exatamente, a primeira pessoa que me ocorreu, o primeiro nome, foi exatamente o Zé Luís. Digo assim, bem, o Zé Luís está lá na rádio, ele é um vieirense. É um sabe-tudo, que a rádio sabe tudo. Mas ele está ali presente, assim, ele é omnipresente e sempre presente ali na sede do nosso município. E também tem memória. Exatamente, é um homem de memória, claro. E eu digo assim, vou falar com ele. Mas não foi a única pessoa que contactou. Não, mas eu comecei por falar com o Zé Luís e disse ao Zé Luís, olha, fomos desafiados para isto, para elaborar uma memória da oposição democrática ao Estado de Vieira do Minho, mas olha que eu não estou em condições de poder corresponder a esse pedido, esse desafio dos mentores dessa obra. E o Zé Luís animou-me muito, disse, não, nós vamos conseguir fazer uma memória. E, portanto, devo dizer e confessar aqui que
o primeiro esboço desta memória, e digamos assim, o esquema fundamental da memória, foi elaborado pelo Zé Luís. É claro que depois... Naturalmente, com a sua inspiração, em função do pedido. Sim, e logo o Zé... Olha, por exemplo, logo ter escolhido esta epígrafe que me parece luminosa. E depois, ele também sugeriu, e acho que muito bem, de que deveríamos elaborar a memória com base em determinados marcos históricos, que são marcos históricos nacionais, da história nacional, mas que também são marcos históricos da nossa história local. E ele sugeriu que começássemos a elaboração desta memória exatamente pela Guerra Civil de Espanha, 1936-39, em que já teria havido vieirenses que tiveram comportamentos divergentes digamos, da atitude e da cumplicidade do governo. Se não com resistência ativa, pelo menos passiva. Passiva, acolhendo os perseguidos do regime nacionalista espanhol. Foi o caso de um morador em Cantelães. O Zé Luís falou exatamente de um cidadão da freguesia de Cantelães e que se calhar merecia alguma seria mais relevo. Não fosse o cuidado da família, não. Pois, exatamente, daí é que poderia ser que se a família estivesse interessada em avivar essa memória, que até se poderia juntar a outras, embora todos, enfim, os vieirenses sabem que não foi propriamente Vieira do Minho, não foi um centro um dos centros mais dramáticos, em que se verificaram casos mais dramáticos ou reflexos dessa calamidade, dessa tragédia, digamos assim, da tragédia que ocorreu aqui ao nosso lado em Espanha, nesses 3 anos terríveis da Guerra Civil. Mas claro, enfim, por exemplo, temos no Alentejo, Barrancos, sobretudo, quer dizer, a fronteira foi de facto, enfim, testemunha de dramas e tragédias, digamos que semelhantes àquelas que nós sabemos da Segunda Guerra Mundial. Bom, portanto, começar pela Guerra Civil de Espanha, mas depois Zé Luís falou que também na Segunda Guerra Mundial já teria havido também aqui cidadãos vieirenses que tiveram atitudes, enfim, e sofreram e foram perseguidos. Ele fala de um cidadão de Pinheiro, de um médico de Pinheiro, e depois, claro, temos um primeiro grande ato que foi em 1949, que foi portanto, a campanha do general Norton de Matos. Nesta memória, aí que começa a haver mais... Nesta memória nós damos relevo... Mais documentos. Bom, e depois, como já agora dizemos que, enfim, depois de 49, sabemos o que vem de 58, portanto, a campanha do general Humberto Delgado, e depois temos finalmente o acontecimento que até que motiva esta memória, que são as eleições de 1969. Portanto, isto é que temos que agradecer ao Zé Luís, que ele deu estes marcos, e o que ele disse relativamente a estes atos eleitorais, a estes marcos, isto é, de que a oposição, esta é uma conclusão a que chegamos, portanto, a atividade oposicionista em Vieira do Minho polarizou-se em torno destes atos, destas campanhas eleitorais. E também pode dizer-se em volta de 2 figuras. Ora bem, exatamente. A quem podemos chamar líderes. Ora, essa é outra questão, Mas relativamente às eleições, Zé Luís, há uma coisa muito curiosa. Porquê é que o Estado Novo, sendo repressivo, ele permitia a realização de eleições? Portanto, eleições presidenciais, Norton de Matos, 49, Humberto Delgado, 58, legislativas, 60. Porquê? Porque os vencidos da Segunda Guerra Mundial eram os preferidos do regime e enfraqueceu. Eram 2, eu penso que presidiam, o facto de haver eleições no regime ditatorial, o facto de haver eleições obedecia a dois desígnios. Primeiro, era
convencer, digamos assim, os países estrangeiros, isto é, convencer O a que comunidade seria dar internacional boa imagem. de que em Portugal havia eleições, portanto, que isto que não era uma ditadura, que era, assim, uma espécie de democracia, não é? Este era o motivo. Aliás, a Constituição dizia que era uma democracia. Pois, exatamente. Era um regime democrático corporativo. E, portanto, vê esta intenção. Havia eleições porque isto dava uma boa imagem à comunidade internacional. E o segundo motivo é que as eleições permitiam conhecer os opositores ao regime. Como seria, de maneira vulgar, fazer saltar os coelhos. Exatamente, fazer saltar os coelhos, portanto, conhecendo os inimigos, mais facilmente se podiam controlar e dominar. Portanto, havia estas duas intenções. Agora, relativamente ao que o José Luís acaba de dizer, é que para organizarmos esta nossa memória, nós, enfim, pensamos e chegamos a esta outra conclusão. É a de que em Vieira do Minho, neste período longo, e no campo da oposição, na atividade oposicionista, houve, de facto, e se houver alguém que não concorda, pode enfim, contestar, mas nós chegamos à conclusão, por testemunhos, por depoimentos e por documentos, que de facto, em Vieira do Minho, neste período, houve duas figuras emblemáticas da oposição democrática à ditadura. E quem são essas figuras? José Luís sabe quem são. Aí está. Quando uma delas tem já um nome numa das ruas. Uma delas tem o seu nome numa das ruas da sede do nosso município, mas a outra não tem, pois não? A outra não tem. Ora bem, ninguém se lembrou. Ainda ninguém se lembrou, mas provavelmente merecia que fosse inscrito o seu nome numa artéria ou numa praça da nossa vila, enfim, sempre por dois motivos. Para fazer justiça a essa figura, à memória dessa figura, e também para a dar a conhecer às novas gerações. Ora bem, esta figura de que estamos aqui a falar é... Até porque, por força, enfim, da natureza do regime, quem fosse da oposição era sempre mau. E, claro, enfim, claro. O seu caráter era sempre propagado, digamos, pelos homens do regime como mau caráter. Mau caráter. Tinha que ser. Exatamente. Ora bem, esta figura que polarizou uma das correntes expressivas da oposição ao regime em Vieira do Minho foi Augusto Peixoto. Foi o Sr. Augusto Peixoto, não é? Portanto, que não pode ser esquecido, e há de facto um reconhecimento deste facto, não é? Domingos Augusto da Mota Peixoto, não é verdade? Que nasceu em Anissó em 1911 e depois faleceu, acho que em 1990 e penso que faleceu em 1999. Sim. Terá sido 99, 98, 99. Sim, por aí assim. Portanto, o Sr. Augusto Peixoto. Ora bem, e aqui também há um consenso sobre isto. Portanto, ouvimos vários testemunhos, depoimentos, não só do Zé Luís, mas de outro, por exemplo, do... Que não estava alinhado na ocasião. Diga, que não estava alinhado na ocasião. Não estava alinhado, mas, portanto, disse-nos que o Augusto Peixoto era, de facto, essa figura que polarizava essa corrente, e depois temos outros testemunhos de outras figuras que colaboraram muito com ele. Por exemplo, João Ramalho Carvalho. João Carvalho, um professor... Sobrinho do João Carvalho, que todos conhecemos aqui. Pois, sobrinho do saudoso Sr. João Carvalho. Filho do irmão António Carvalho. Exatamente, filho do seu irmão António Carvalho, que foi também outra figura, enfim, aqui conhecida no meio, embora se tenha ausentado depois para Chaves, e que esteve ligado, como sabem,
à biblioteca da Gulbenkian. E o filho, portanto, o professor João Carvalho, da Universidade do Porto, no testemunho que consta da memória, diz isso mesmo, que a biblioteca da Gulbenkian teve um papel importante na consciencialização dos vieirenses, porque permitiu a leitura de livros que até alguns eram proibidos, e portanto, João Carvalho, portanto, João Ramalho Carvalho, portanto, o sobrinho do Sr. João Carvalho, afirma, defende, que de facto a biblioteca, os livros, a leitura foi um dos fatores. O conhecimento é sempre um fator libertador. Sempre um fator, porque é um fator de esclarecimento e de consciencialização. Por exemplo, ele fala de uma obra do Aquilino Ribeiro, quando os lobos uivam. Ele falou que essa obra que circulou aqui... Que fala sobretudo da luta das comissões de baldios, que aqui em Vieira do Minho também existe. Exatamente. E que tem um ou outro episódio também. E, portanto, agora, falar aqui falar de Augusto Peixoto, do Sr. Augusto Peixoto, e aqui temos que agradecer muito, muito ao seu filho, ao Dr. Tito Peixoto, porque ele acedeu a elaborar um testemunho, digamos, da vida e da atividade do seu pai, um testemunho que consta desta memória e que é muito interessante. Pois quando for publicada a obra, esperemos que ela seja publicada no próximo mês. Quando for publicada a obra, terão oportunidade de ver. Agora, sobre o Sr. Augusto Peixoto, José Luís, o que nós sabemos é que a casa dele era a sede da oposição democrática em Vieira do Minho. E se não houvesse mais cartazes da oposição em mais nenhum sítio, havia na casa dele. As listas da oposição. Exatamente, é o que nos dizem, portanto... Era o local dos editais, digamos assim. Era ali que eram expostos os editais e as listas dos candidatos. E onde maioritariamente se reunia com os líderes distritais e até nacionais, enfim, da oposição, quando se deslocavam ao distrito, e a Vieira do Minho, digamos assim, o ponto de encontro. A sede era a casa de Augusto Peixoto. E temos aqui vários testemunhos, até amigos, por exemplo, o José Martins, o Orlando Silva, que me disseram que quando iam comprar buscar a fruta à casa do Sr. Augusto Peixoto, no pomar que ele desenvolveu, no pomar que ele tinha, sempre tinham como incumbência no fim trazer propaganda e autocolantes para afixar pelas ruas. E olha, isso causava alguns dissabores, que por exemplo o pai do José Martins foi advertido, que era funcionário público, foi advertido sobre os perigos que corria de despedimento do seu trabalho por força do filho andar a fixar autocolantes aqui nos muros e nas paredes da vila, autocolantes da oposição. E há o caso de um vieirense que já cá não está nesta altura, Fernando Ribeiro, que foi mesmo prejudicado no seu processo de tentativa de se empregar na repartição de finanças, porque colaborando com Augusto Peixoto acabou por não conseguir e teve de emigrar. Estava exatamente por essa conotação. Conotado com a oposição. É bom não esquecer que havia, naturalmente aqui, além das autoridades que por obrigação tinham de o fazer, o regime obrigava, havia aquilo que na altura chamavam os bufos, quer dizer, havia quem desse informações. Pois havia, pois, exatamente. E então podemos passar agora à evocação, portanto... Mas há outra figura. Exatamente, portanto ficamos... convém que fique, enfim, inscrito e registado que o líder, digamos assim, o porta-voz, o protagonista, o símbolo, o rosto, digamos assim, o rosto de uma corrente da oposição em Vieira do Minho era, de facto, Augusto Peixoto.
Augusto Peixoto. Mas no movimento democrático havia, a partir de exatamente, 69, duas fações, digamos. E José Luís, este é outro problema que até nos devia fazer pensar a todos. É a incapacidade da oposição se unir num objetivo comum. E por isso, isso é uma coisa que, enfim, eu embora não sendo historiador, mas lançando assim o olhar para a nossa história, mas desde a Primeira República, mas até já durante o regime liberal, não é? Desde toda a monarquia constitucional, desde 1820, 21, se nota isto. Quer dizer, é um radicalismo na oposição, um divisionismo que acaba por ser prejudicial. E na Primeira República dizem que foi uma das causas da falência, não é? da Primeira República, dos 16 anos que tivemos. É a luta entre fações. É a incapacidade dos partidos se entenderem no sentido de viabilizar a governação e, portanto... Isso podia ser transportado para os dias atuais. Bem, exatamente. Acontece depois, no Estado Novo, acontece isto. E olha, e reparem que foi em todos estes estados, desde Norton de Matos. Não houve unidade da oposição na campanha e na eleição do candidato da oposição em 1949, que era o general Norton de Matos. E não houve. E como não houve em 58, no caso de Humberto Delgado. E não houve em 69. E como sabem, em 69... É bom lembrar que em 69 havia apenas um partido que existia em Portugal, que era o Partido Comunista. Sim, o resto estava pois. Todas as outras outras sensibilidades estavam juntas num movimento democrático. Pois, o Partido Comunista, como sabem, era a única força organizada. Foi fundado em 1921, portanto já tinha uma longa história, e por isso, pronto, tinha ideias bem definidas, mais definidas, e não foi, quer dizer, infelizmente, possível congregar, digamos assim, esses projetos numa lista, nos candidatos, numa lista única. Não foi possível. E então, como sabem, o movimento democrático cindiu-se em duas correntes. Portanto, a corrente da CDE, não é? Da Comissão Democrática Eleitoral, liderada então aqui em Vieira do Minho por Augusto Peixoto, a Comissão Democrática Eleitoral, e depois havia a outra que se separou, a CEUD, Comissão Eleitoral de Unidade Democrática. E quem era o líder aqui desta outra corrente? Era o Dr. Carlos Magalhães. O Dr. Carlos Magalhães é uma figura que não pode ser ignorada neste... Que já começou mais cedo do que nesse período. Sim, ora bem, de onde é que começa a luta do Dr. Carlos Magalhães? Começa exatamente em 1949, na eleição do general Norton de Matos. Ele, portanto, nessa altura, portanto... Em 1949 tínhamos que já era o Dr. Carlos Magalhães, já era conhecido e referenciado pelo regime. Exatamente, já que era, e foi nessa altura que ele até foi preso em 49. Foi preso. Porque também foi denunciado, ele sabe por aí que também houve aí alguém que publicamente, não quero agora estar aqui a falar, mas, enfim, em público, alguém com autoridade ou com funções públicas, em público, denunciou o Dr. Carlos Magalhães, dizendo que, em 49, dizendo que enfim, que estava em curso... Era uma alma perdida. Depois, que estava em curso uma campanha eleitoral e que havia, entre os vieirenses, alguns que queriam votar no candidato da oposição e que era preciso ter cuidado. E entre eles, como sabem, figura o Dr. Carlos Magalhães, que tem muita influência, etc, etc. Claro que
E depois há aí outros episódios, porque acho que o Dr. Carlos Magalhães entrou ali no Café Central e deitou ali... Que era um dos centros da discussão. Pois, e deitou as mãos ao pescoço dessa figura que o tinha denunciado, e acho que, digamos assim, a forma como o tratou não foi muito cordial, de forma que dias depois a PIDE estava na Casa da Torre, em Roças, para vasculhar tudo, inclusive a levantar a mulher da cama e revolver o colchão, e encontraram lá um pistolão, uma arma que era do pai, que era juiz e que podia ter, etc. E por a posse dessa arma e por tudo mais, ele foi para a PIDE, foi para a cadeia da PIDE no Porto, onde esteve cerca de uma semana. Felizmente, os documentos, há um documento que a filha, a professora Luísa Magalhães, conserva muito bem, um documento em que está registado que entregou 2 contos, 2.000 escudos portanto, à polícia política no Porto, e depois, quando veio embora, ficaram-lhe com 200 escudos para pagar a estadia, quer dizer, ao fim daquela semana. E também devemos recordar que nessa altura também esteve preso o Sr. João Carvalho, que esteve também preso 4 dias. Sobre João Carvalho, devo dizer o seguinte, que preso 4 dias em 49, mas esteve também preso uns 6 anos antes, foi em 1943, esteve também preso com outros 4 cidadãos de Vilar de Chão, esteve preso 69 dias por uma tentativa de greve feita na Serra da Cabreira, nos serviços florestais. Isso também é interessante recordar. Bom, mas isto ilustra sobretudo as dificuldades que havia em afrontar o regime e as suas regras. Exatamente. Agora, depois, falando do Dr. Carlos Magalhães, portanto, é aí que começa, e vede, portanto, só por isso, porque ele pagou caro a sua ousadia, e gostei de ouvir da filha dizer que ele foi muito prejudicado pela sua luta. Há um testemunho, se me permite, Zé Luís, até podia, não sei se podia ler o que a filha diz. Ainda temos tempo para isso. A filha diz o seguinte sobre o Dr. Carlos Magalhães, diz ela assim: o meu pai, como sabem, viveu a sua vida na oposição, sendo prejudicado na sua profissão, não tendo acesso aos lugares que teria por direito. Sofreu muito, sempre vítima das investigações, nem sempre sérias, do regime a que se opunha. Ele queria um Portugal justo, sem perseguições e com liberdade em todos os aspectos. Lutou por isso, foi perseguido, foi preso, foi impedido de muita coisa. No entanto, não desistiu, e foi com o rosto lavado em lágrimas que viu chegar o 25 de abril de 1974. Diz a filha ainda: vejo-o agarrado à televisão e à rádio, a seguir tudo com uma enorme alegria e comoção. Foi um lutador, venceu, mas como quase sempre acontece, foi injustiçado. E depois diz ela assim: é bom que as pessoas que lutaram durante toda a vida pela liberdade não sejam esquecidas, mas sim exemplos a seguir pelos mais novos. Isto escreveu ela agora em julho de 2014. Tornar-se-á difícil, exatamente aos mais novos, compreender o que era, aqueles que nasceram já na vigência da democracia, compreender o que era viver no regime do Estado Novo. No regime do Estado. Claro, pois é, este é um problema, E esta é uma das razões desta memória, exatamente, da necessidade da memória. Esta obra e todos estes atos evocativos e celebrativos que, enfim, nas escolas e em várias instituições e movimentos se faz, estes atos evocativos e celebrativos, enfim, procuram ter esta função. Eu acho que, de facto, vejo que há 2 razões para esta obra, para esta memória, digamos assim. 2 razões. Uma delas é isto mesmo, é a evocação e publicação dos nomes
destes nomes emblemáticos, não é? Porque não foram só estes dois, aí está muito. Eu sei que quem nos está a ouvir pode estar a pensar, só estão a falar de Augusto Peixoto e do Dr. Carlos Magalhães. Isto, de facto... Mas há de facto mais nomes que... Só estamos aqui a falar por falar... Porque de uma maneira mais ou menos ativa os apoiavam e colaboravam. Exatamente, porque eles não teriam feito, não seriam nada sem outros, não é verdade? Sem contar com os anónimos, não é? Com aqueles que nunca se manifestaram, mas estavam sempre... quer dizer, isso... Porque, repara, quando nós falamos de Augusto Peixoto, mas temos também, como disse, de falar de João Ramalho Carvalho, de Júlio Machado, temos que falar de António Peixoto, temos que falar de Manuel Peixoto, temos que falar de António Dantas, temos que falar de Fernando Dalot, não é verdade? Temos que falar de José Gaudêncio e do Luís Gaudêncio, do Hernani Ribeiro, não é? Hernani Ribeiro, sim. De Fernando Ribeiro, do Abílio Pereira. Temos que falar, de facto, de uma série de nomes, assim como... Falando do António Carlos Oliveira, Manuel Costa Almeida, que assinou com Carlos Magalhães o manifesto. O doutor Augusto Tavares. Foi médico em Ruivães. Exatamente. E também o João Carvalho, João Manuel Carvalho, que temos de falar, que era porque há um manifesto das eleições de 1969, subscrito, exatamente, quer dizer, o manifesto da CEUDE de Vieira do Minho, nas eleições de 1969, era subscrito, e existe esse manifesto, era subscrito pelo Dr. Carlos Magalhães, naturalmente, pelo Dr. Augusto Mendes Tavares, pelo Manuel José da Costa Almeida, da Casa de Quartas de Cantelães, e pelo João Manuel Carvalho. E havia uma outra figura que não se falou e que era apoiante também, o professor Brás da Mota. O professor Brás da Mota, exatamente. Portanto, nós estamos a falar destes nomes, mas há muitos outros. Portanto, eu estava a dizer que esta memória que tem esta virtude de evocar essas figuras para que não fiquem no esquecimento, não é? Porque esse é um risco. Isto faz-me lembrar o fim do filme Os Capitães de Abril, em que o capitão Salgueiro Maia diz assim: o meu destino é ficar perdido na noite da história. Ele tinha esta consciência, este receio. Assim. Mas não pode ser assim. Só se a história se esquecer dele, os historiadores. Portanto, nós não queremos que estas figuras fiquem perdidas. Isto era se não tivéssemos o tempo que nos condiciona, era importante a importância da escola na preservação da memória. Falamos do papel da preservação da escola, sobretudo na era da história. Eu penso que os professores de História fazem bem, e aqui em Vieira do Minho... E esperemos que este trabalho seja aproveitado. Sim, pronto, acho que é a vantagem que tem a vantagem, e também agora, digamos assim, também espero que haja alguma memória desta celebração dos 500 anos do Foral, quer dizer, que não seja só... Enfim, espetáculo, não é? Que alguma coisa fique escrita e inscrita, enfim, na memória das gerações atuais e da memória futura. Mas eu estava a dizer que, claro que também tem interesse elaborarmos esta memória, porque senão ficava lá um vazio, uma lacuna. Exatamente. Agora, Zé Luís, acho que falaste há bocado da dificuldade da elaboração dela, da memória. Porque há falta de documentos? Ora bem, portanto, há vários obstáculos. Primeiro, infelizmente, alguns dos protagonistas já transpuseram a fronteira do tempo, não é? Transpuseram a fronteira do tempo. Mas não a da memória. Mas não da memória, pois é por isso, exatamente. E depois também verificamos falta de documentos. Nós esperávamos encontrar alguns documentos em casa de algum destes protagonistas e, infelizmente, perderam-se. Também a imprensa, na altura, condicionada como estava pela censura, não dá grandes pistas, nem pode dar. É verdade, o Zé Luís fez isto logo, quando fez esse esboço, também chamou a atenção para isto, que a imprensa periódica, os periódicos, não nos ajudam muito neste aspecto, porque não podiam também. São omissos, não podiam, não é verdade. Mas relativamente aos documentos e aos depoimentos, no princípio estava aqui a falar com o Zé Luís que seria interessante se alguém que nos está a ouvir e tem
em alguma casa. memória ou documento. Alguma memória de algum facto, de algum episódio, de alguém conhecido. E documentos, porque há documentos, estão a ver, perguntar-me-ão que interesse tinha o Dr. Carlos, portanto, este documento da prisão do Dr. Carlos Napide constar do seu arquivo, ter sido conservado. É muito interessante. Por da verdade. É, de 49, abril de 49, não é? Que tem isso. E isso parece-me, de facto é porque aquilo que são depoimentos podem pecar por falhas de memória. Os documentos não, porque estão escritos, não é? Estão escritos. Quando estão legíveis. Exatamente. Portanto, acho que isso que seria interessante. Portanto, José Luís, estamos Temos a acabar. 3 minutos para concluir. E eu, a acabar, se me permitem, nesse texto embrionário elaborado pelo José Luís, por ti, há um final, uma conclusão que me apetece aqui, digamos, ler como... Que é mais uma citação. Sim, não, como conclusão desta nossa conversa e desta nossa memória. Portanto, nós estamos aqui, pensamos muito nas gerações futuras. Não se pode perder a memória, não é verdade? Para que digamos assim, para que o facho da liberdade, da democracia, da participação não se... E para que esta luz não se apague. O facho pode ser confundido com fascismo, não, é melhor dizer não, a chama da liberdade. A chama da liberdade. A luz da liberdade. A chama. Olha, quando passarem pelo Parque de São João, em Braga, junto do Rio Oeste, há um monumento ao 25 de Abril. Eu aconselho, porque aquilo faz-me lembrar... pronto, cada um interpreta como quiser, mas faz-me lembrar o fluir da história. Há ali uma espécie de um grande pergaminho e longo, aquilo, e há espaços enormes, tudo de escuridão. Lá aparece aqui ou além uma pequenina estrela, mas depois, à medida que nos vamos aproximando, cá está na primavera marcelista, e antes, começam a aparecer muitas estrelas, até que aparece uma figura feminina exuberante, e que... Como apareceu a figura feminina na República. Na República, e que emerge, não é? Sai esforçadamente dessa noite e que é a figura da liberdade, não é verdade, que o 25 de Abril representa. Mas então eu estava a dizer que esta memória, no fim, o José Luís diz assim: outros nomes, com certeza, e outros testemunhos figurariam neste apontamento, não fosse a falta de documentação, não completamente suprida pela memória, que por vezes e porventura não preenche lacunas essenciais. Mas os que se conseguiram referir, com a sua atividade mais ou menos evidente, mais ou menos aberta, demonstram que, em Vieira do Minho, também houve filhos da madrugada à procura da manhã clara. Ficam aqui escritos alguns dos seus nomes, cumprindo um dever de memória da história do concelho e do país, e cumprindo também a vontade do poeta de, nas ruas, nas praças, nas avenidas, nas manhãs claras, escrever os seus nomes, para que não se percam nas brumas do esquecimento. E, para concluir em menos de um minuto, valeu a pena? José Luís, a resposta será como pessoa, tudo vale exatamente, a pena. Olha que essa interrogação do mar português do Fernando Pessoa, valeu a pena, é que ele não respondeu, não disse sim nem não, mas diz, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E o que nós queremos é que a alma dos vieirenses, a alma das novas gerações, não seja uma alma pequena, mas seja uma alma grande, generosa, como foi a alma dos opositores ao Estado Novo e ao regime ditatorial que tanto durou no nosso país. E concluímos aqui, voltando a lembrar, se houver alguém que tenha memórias daquilo que foi a resistência ao regime antes do 25 de Abril, documentos que possa trazer, possa e queira trazer, pode entregá-los, que serão utilizados com gosto.
E a história não acaba aqui e também penso que valerá a pena ainda voltarmos a este tema. Obrigado, José Marcos Fernandes, por ter estado aqui, assim que nos ouviu. Obrigado a todos. Onde quer que tenha estado, continue com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos voltar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. 91.6.